Quero falar com você algo muito importante na sua vida. Essa palavra que eu vou dizer para você agora está em Mateus, capítulo 25, do versículo 14 até o 30. É algo muito importante, muito importante. Esses dias Deus falou muito no meu coração com essa palavra. E eu creio que essa palavra também vai servir muito para o seu coração. Porque muitas vezes, nós não agradecemos, somos ingratos com aquilo que Deus dá. Olhamos para aquilo que Deus dá para o outro, mas aquilo que Deus deu para você, você não olha mais, não cuida mais, não tem mais tanto amor com aquilo que Deus deu nas tuas mãos. Essa é a parábola dos talentos. E diz aqui no versículo 14: pois será como um homem que ausentou-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro deu 2, e a outro deu 1, e a cada um, segundo a sua própria capacidade, então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e a ajustar as contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e entregou outros cinco, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximou-se também o que recebera 2 talentos. Disse: Senhor, 2 talentos me confiaste aqui, tenho os 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E ao servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. É bem pesada essa palavra, né? Mas eu conjecturei essa palavra naquilo que Deus nos dá. Nós somos os servos. E eu vou colocar agora essa conjectura para que você entenda melhor aquilo que Deus tem feito na sua vida, se você não entende ainda. O que são talentos? Refere-se a dons e habilidades dados por Deus a cada pessoa para serem desenvolvidas e usadas para o bem. Não apenas como dinheiro, mas como capacidade, como oratório, como ensino, como serviços,
como compartilhar, como partilhar, como ajudar, como socorrer. Então, Deus não coloca nas suas mãos coisas que você pede só para você ou para a sua família, mas para que você possa também estar ajudando aqueles que precisam, aqueles que não têm, aqueles que necessitam. Amém? Eu vou conjecturar agora. Um homem ia ausentar-se do país e chamou seus empregados e disse: vou me ausentar por um tempo e gostaria de colocar na responsabilidade de vocês a minha fazenda. Esse homem tinha uma fazenda muito grande e ele queria pessoas responsáveis ali para que cuidasse da fazenda enquanto ele estivesse ausente. Estou conjecturando. A um empregado deu-lhe responsabilidade de cuidar do campo, que são os 5 talentos. A outro deu-lhe a responsabilidade de cuidar dos animais, os 2 talentos. E a outro empregado deu-lhe a responsabilidade de cuidar da casa dele, 1 talento. O que recebera 5 talentos, negociou o trigo, as uvas e tudo o que havia no campo, e multiplicou os seus bens. O que recebera 2 talentos, negociou os bois, os carneiros, os animais, e multiplicou os seus bens. O que recebera a incumbência de cuidar da casa, deixou-a desarrumada, as paredes sujas, a pintura gasta, os móveis empoeirados. Os empregados da casa faziam o que bem queriam. Enfim, estava uma bagunça. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles empregados a ajustar contas com ele. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, mostrou a seu patrão o que fizera e que seu campo havia produzido e dobrado a produção, e disse ao Senhor: eu orava e buscava o Espírito Santo para resolver as questões. O Espírito Santo me orientava. Eu buscava orientação no Senhor, no Deus, no Espírito Santo. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gosto do teu Senhor. Eu entendo aqui que Deus estava falando assim para ele: pois você teve responsabilidade naquilo que era meu, então eu vou deixar você fazendo isso, porque você é capaz de fazer isso. O que recebera 2 talentos, apresentou-se ao seu senhor e mostrou a negociação dos animais e que seus negócios tinham dobrado e havia dado lucro a seu patrão. E o seu patrão disse, muito feliz, o patrão disse: que bom, você soube negociar muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E esse servo dizia para o seu senhor: eu buscava, orava e pedia orientação do Espírito Santo para que eu fosse capaz de fazer aquilo que era necessário, para que quando o Senhor viesse, o Senhor se orgulhasse de mim. E o Senhor disse: oh, servo bom e fiel, que bom que você cuidou bem das minhas coisas, das coisas que eu coloquei nas tuas mãos. E chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu não sabia o que fazer com o talento que o Senhor me deu. Então deixei os empregados fazerem o que queriam. Eu não orava nem buscava orientação no teu espírito. E deixei com que eles cuidassem como quisessem. Então, veja bem, ele negligenciou aquilo que Deus colocou na sua mão para que ele pudesse fazer o melhor. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que iria cobrar seu posicionamento e o que você me devolveu?
Sabias que eu iria cobrar o seu posicionamento, mas o que você me devolveu? Uma casa desarrumada, com a pintura gasta, os funcionários sem orientação, casa suja. Se não tivesse como dar conta disso, poderia ter buscado orientação com quem soubesse e quem pudesse te ajudar. Mas você não o fez, deixando à revelia tudo o que te coloquei para cuidar, tudo que eu coloquei nas tuas mãos. Tirai-lhe, pois, o talento, a responsabilidade, a incumbência que coloquei para esse servo, pois só tive prejuízo. Ele não entendeu o propósito que entreguei nas suas mãos. Entrega essa incumbência, a responsabilidade, ao que tem 10 talentos, pois ele sabe me honrar e sabe buscar orientação dos céus. Porque a todo o que tem lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eu quero contar um testemunho para você agora, que aconteceu na minha vida. Por alguns motivos, eu tive que me mudar da casa, que era minha casa própria. E eu fui para um apartamento muito pequeno e por um tempo eu tive que ficar lá, para que Deus cuidasse da situação em que eu estava passando. Pois bem, saindo do apartamento, como a minha casa estava alugada, eu fui para uma outra casa, também alugada. E por conta de alguns motivos, o meu marido está trabalhando numa cidade próxima daqui de onde eu moro. E nós estávamos pensando em se mudar para lá. Deixar a casa daqui onde é a propriedade minha e se mudar para uma outra cidade. Enfim, eu comecei a orar e buscar orientação no Senhor para que realmente, se fosse da vontade do Senhor, tudo desse certo, para que nós nos mudássemos daqui da cidade onde eu moro, para a cidade onde o meu marido está trabalhando. Comecei a orar e buscar orientação do céu. E eu comecei a dizer, Senhor, todas as vezes que eu aluguei a minha casa, deu prejuízo. Mesmo na imobiliária, deu muito prejuízo. As pessoas não cuidam bem daquilo que é meu, não cuidam bem, quebra as coisas, não consertam, e só me deu prejuízo. Que essa inquilina que está lá possa devolver a casa da forma como que ela pegou, toda arrumadinha, toda pintadinha, bonitinha, do jeito que eu entreguei para ela, que ela possa entregar a casa do jeito que eu entreguei para ela. E aí eu comecei a orar a respeito de mudança, de mudar daqui para outra cidade. E eu falei, olha, Senhor, se for da tua vontade que nós mudemos daqui, que o Senhor possa arrumar uma casa que seja 2 quartos, que tenha 2 quartos, que seja bem arejada, com claridade, que tenha um pedacinho de terra para que eu plante as coisas que eu gosto, as minhas verduras, os meus chazinhos. Enfim, eu comecei a pedir para Deus uma casa. E o Espírito Santo me trouxe à memória. Quanto eu orei, quanto eu busquei, quanto eu chorei, quanto eu clamei, quanto eu trabalhei para construir a casa que é minha aqui na cidade. E o Espírito Santo me mostrou e me disse: quem cuida da sua casa é você. Quem cuida daquilo que eu te dei é você. E a casa que você está pedindo é aquela que eu te dei. Porque você tem colocado sua casa na mão das pessoas
que não valorizam a tua bênção. E eu digo para você agora, por que você tem colocado a sua bênção na mão das pessoas que não valorizam o que é teu? Quanto que você orou, quanto que você buscou para ter aquele carro, porque você ia para o seu serviço de bicicleta, tomando chuva, frio, e você orava e pedia para Deus aquele carro. Deus colocou na tua mão, mas hoje não tem mais valor, você deixa qualquer um usar, quebra, deixa quebrado, não valoriza mais aquilo que Deus colocou na tua mão. Quantas coisas Deus deu para você, quantas coisas que você pediu, orou, clamou ao Senhor, buscou no Senhor, Deus colocou para você, tinha um propósito naquilo, e hoje não tem mais nada. Você não valorizou aquilo que Deus colocou na tua mão. Eu realmente pedi perdão para Deus, porque o que eu estava pedindo para Ele, eu já tinha. Ele já tinha me dado. Só estava colocando a bênção que Ele me deu na mão de pessoas que não valorizavam a minha bênção. E hoje eu pergunto para você, valorize. Você tem valorizado aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos? Ou você tem dado para pessoas negligentes e irresponsáveis que não tá nem aí se quebrar, se não quebrar, se é teu, se não é? Resgate novamente a bênção que Deus colocou na tua mão, porque tem propósito. Tem propósito. Agradeça sempre, seja grato sempre naquilo que Deus colocou para você. Não seja como esse servo infiel, que não buscava, não orava, não tinha orientação do céu. Querida, querido, que você seja esse servo que com 5 talentos ele fez 10. Porque o Senhor disse, tira daquele que eu dei, porque ele não está valorizando. Como que está a sua vida? Está prosperando? Financeiramente, emocionalmente, espiritualmente? Como que está a sua vida? Ou você só murmura, reclama, principalmente daquilo que Deus te dá, daquilo que Deus te dá. Que você seja esse servo que multiplicou aquilo que Deus colocou nas mãos dele. E que o Senhor possa dizer para você, servo ou serva boa, bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você quer mais bênção na tua vida? Seja grato. Seja grato em tudo aquilo que Deus te deu, pois Ele te colocará para que receba muito mais. Um beijo no seu coração. Deus abençoe grandemente a sua vida e reflita nessa palavra. Amém? Um beijo.